Oi, gente, aqui é a Jade, trazendo mais um vídeo pra vocês de Bricks Awakening aqui no canal. E dessa vez eu vou estar trazendo um guia, finalmente, depois do banner do boneco tá quase acabando. Eu tô trazendo o guia do Gin, que é o meu personagem favorito aqui no jogo. Acho que todos já sabem que queria muito esse personagem, aguardava ansiosamente, ficaria muito triste se eu não conseguisse pegar ele, mas felizmente o jogo é muito bom e a gente consegue pegar quase todos os personagens, né? Se a gente se programar direitinho e fazer todos os eventos direitinho. Principalmente para quem compra o passe mensal, né, do jogo, que ajuda bastante aí. A gente consegue um tiro por dia. Então, enfim. O jogo não é sobre. Não, o vídeo não é sobre o que a gente compra, mas vamos começar o guia do personagem. O Gin, ele é um DPS do time Thrush. Então, ele veio para substituir o Ikako, né, que era o nosso DPS do mochileiro, 5 estrelas. Tem o Range também, né, mas ninguém usa ele direito. Então, ele é um DPS focado em debuff, assim como quase todos os personagens de Thrush, né, aparentemente tá seguindo essa linhagem de ser focado em debuff, em sangramento. No caso do Gin, ele traz um novo debuff aí pra gente dentro do jogo. Ele é um personagem full assault, assim como o Ichigo Bankai, o Toshiro, e ele vai ficar mais tempo no campo, né? Aqui, como sempre eu digo pra vocês, tem um guia básico do próprio jogo mesmo, que ele ensina bastante, é até que muito bom esse guia básico dele. Então, eu sempre aconselho vocês darem uma olhada aqui, porque seguir isso daqui sempre vai dar certo. Pelo menos eu nunca vi nenhum guia daqui que estivesse muito estranho ou algo do tipo, né? Primeiramente, você vai querer upar a passiva do personagem, porque como eu já disse em vários outros guias aqui no canal, a passiva do personagem é basicamente o personagem inteiro. Se você não liberar a passiva dele, o kit do boneco não funciona. Então, você pode upar a técnica, ultimate. Se você não liberar as passivas, não vai funcionar o boneco. Então, upem a passiva o máximo que vocês conseguirem. A técnica também upa bastante, porque o Gin é bem focado em dano de técnica, e a técnica dele é muito absurda. Tem multiplicador de ultimate, essa coisa. A ultimate dele também upem. Upem tudo, gente, do Gin. Você tem que, sinceramente, não tem nada que você deixe pra trás de upar do Gin. Ele é um personagem que ele usa tudo do kit dele, tudo mesmo. Se você não quiser upar no máximo, assim, é o ataque básico, mas mesmo assim ele dá bastante dano com o ataque dele. Principalmente com o ataque pressionado, né? Que é o ataque da pressão espiritual. Então eu recomendo que vocês realmente deixem tudo no máximo. Mas priorizem essa ordem aqui que tá seguindo mesmo. Mas no final, upem tudo. O time básico dele aqui que o jogo tá recomendando é o Gin, a Matsumoto, né? A Hangiko, que todo mundo tá pegando ela de graça agora que a gente tá jogando quando ela lançou. Mas depois você vai conseguir pegar ela dando tiro nos banners ou no mochileiro, né? Também você vai conseguir pegar ela. E o Ryu é o personagem inicial aí, se eu não me engano, a gente ganha ele no início do jogo, só fazendo a história. Ele é um personagem tático, que é substituído pelo Kanami atualmente, né? Que é o 5 estrelas. Que é o time avançado aqui que o jogo recomenda, que é o Gin, o Urahara e o Kanami. Esse time é muito bom, mas no lugar do Urahara, mesmo no time avançado, eu recomendaria você utilizar a Matsumoto no lugar do Urahara, porque ela é literalmente feita pro Gin, ela é maravilhosa, e na minha opinião, nesse time, ela se sai melhor do que o Urahara. Não posso comprovar com testes, porque eu não fiz testes, minha Matsumoto não tá 100% ainda, de ninguém ainda, na verdade, a Matsumoto tá 100%, eu acho. Então a gente tem certas dificuldades de testar. Mas, na minha opinião, eu prefiro utilizar ela, até porque o conforto da gameplay dela eu acho bem mais legal. Eu gosto muito mais da Matsumoto, acho ela linda. Mas se vocês quiserem e tiverem, podem utilizar a Urahara. Nas armas, é aquela mesma coisa de sempre, gente. A arma do personagem é praticamente indispensável. Do personagem do banner. Todo personagem que chega, a arma é sempre muito importante. A arma assinatura, tá? Não a core stamp que a gente consegue farmar. Mas a assinatura dele é muito importante. Assim como de todos os personagens até o momento no jogo. Mas também você pode usar aquela 4 estrelas genérica.
que aumenta o ataque baseado no tipo elemental do seu personagem, se você bater no inimigo. Na hora que eu estiver mostrando as armas do Gin, eu mostro pra vocês. E na Core Stamp, obviamente, a dele também é melhor. E a segunda é uma 4 estrelas, mas sinceramente, no Gin, eu acho que a dele mesmo faz muita diferença. Então, se você conseguir pegar, maravilhoso, principalmente agora que eles melhoraram o sistema de adquirir a Core Stamp, né? Então. E o set Stamp é o set do próprio Gin, que chegou junto com ele. Então, maravilhoso, né? De nível do personagem, gente. Como todo personagem nesse jogo, esse jogo depende muito de nível. Então, por mais que você tenha os artefatos meio ruins, meus personagens nunca tiveram artefatos perfeitos, né? Que são os 7 stamps aqui no jogo. E eu consegui passar as coisas teoricamente mais difíceis do jogo mesmo com os artefatos ruins. Porque o nível do personagem influencia muito. Se você tiver um nível alto do seu personagem, você tem certa facilidade de matar os bosses por questão do nível mesmo, tá? Então, como sempre, eu recomendo vocês deixarem o nível do seu personagem o mais alto possível. E o nível da arma também. O meu Gin aqui, ele tá com 3.600 de ataque, mas ele tá buildado de Ailment Damage. E eu deixo ele com um pouco de chance crítica e dano crítico, mas vocês veem que não é o meu foco principal, porque o Gin, ele dá dano de Ailment mais do que o dano de crítico, né? Mas, se você conseguir deixar um dano crítico e uma chance crítica, é bom também, porque o personagem já causa muito dano base por si só. Na arma do Gin, eu tô utilizando a própria arma assinatura dele, Amém. Veio em pitch alto, como sempre, tudo na minha conta, mas pelo menos veio, isso que importa. Essa arma aqui, ela melhora bastante o desempenho do Gin, no geral assim mesmo, porque a primeira coisa que ela faz é quando ele ativa o empalamento, que é a passiva dele, que eu vou explicar quando eu estiver explicando as skills. Toda vez que ele triga uma certa quantidade de vezes, ele ganha esses seguintes debuffs. Se ele aplicar uma vez o empalamento, a técnica dele vai causar 12% a mais de dano por 15 segundos e estaca até 5 vezes, gente. Então é muito bônus de dano mesmo. Na segunda, ele aumenta a chance crítica em 15% por 20 segundos, só que essa não estaca. E a terceira passiva da arma dele é quando ele tiver a ativar a performance especial do counter-ataque, ele causa uma vez um dano de 800% do ataque dele e inflige 50 stacks de empalamento e ele ganha 1 ponto da técnica dele. Vou explicar tudo isso no kit dele, né? E na partida também é mais fácil de explicar no modo treino, né? E ataques do time do Gin, personagens que estão na nossa equipe vão infligir mais 30% a mais de empalamento. Então vai melhorar aí a quantidade de impale aplicada no inimigo. Agora vamos para as skills dele, começar pela passiva. A passiva do Gin, ele inflige esse empalamento no inimigo. Quando chega a 100, né, de 0 a 100, ela triga uma vez e dá um dano igual a 500% do ataque do Gin no inimigo, né? E sem ser o ataque do Gin, a ultimate, o especial ataque, a técnica, a battlefield skill, counter-ataque, tudo dos aliados, gente, infligem 35 de empalamento no inimigo e tem cooldown de 1 segundo, né? E o impale, trigado por esses aliados, não, é isso mesmo. E o Gin, ele recupera pontos de técnica toda vez que ele ativar o empalamento, que vem de uma passiva daqui. Isso daqui, essa primeira passiva dele, pode não parecer, mas ela é muito importante, porque vai fazer com que o Gin ele consiga utilizar mais o ataque de pressão espiritual dele. Então, ele é uma passiva bem simples, que aumenta a carga da pressão espiritual, a recarga de energia da pressão espiritual. Não é da Suprema, é da pressão espiritual. E quando ele usa o landing e ataque básico.
Então, sempre que ele usar o ataque básico, vai carregar bem rápido a barra de pressão espiritual, o que faz ele aplicar, consequentemente, mais empalamento, e que faz ele diminuir mais ainda os pontos de técnica dele. E vira gera toda a rotação que a gente tem na gameplay do Gin, que é bem fluida. Ele não para um segundo. Toda vez que um Impale for trigado no inimigo, né? Toda vez que você utilizar o empalamento no inimigo, a técnica do Gin vai recuperar 5 segundos. E tem um cooldown de 4 segundos, pra não ficar também uma putaria do Gin spamando técnica, igual um doente mental. Não que ele já não faça isso, né? Mas ficaria mais roubado ainda do que o personagem já é. A passiva 3 aqui aumenta o dano da técnica em 60% quando o Gin estiver atacando inimigos com debuffs. Então, time com debuff faz o Gin dar mais dano. Por isso que o Urahara não é tão interessante assim, né? Porque o Urahara não causa debuff nenhum no inimigo, ele só dá buff. Então, a Hangiko, ela dá muitos buffs que o Gin adora e ela dá muito debuff também. Então, a Hangiko é realmente, na minha opinião, bem superior. Mas, se você quiser, como eu já disse, pode usar o Urahara, já que o Gin também dá bastante dano de dano crítico, então ajuda bastante. A técnica dele, né, é a famosa técnica que tem um dano de supremo, né, a terceira, 1840, né, no nível máximo. E é o seguinte, gente, eu vou explicar essa técnica na batalha, porque é muito mais simples, porque ela só tem multiplicador, ela não faz nada de diferente, ela só ataca. E inflige quantidade de empalamento. A Ultimate, ela dá esse dano absurdo e inflige 60%. Os hits da técnica, o primeiro inflige 2, a segunda carga inflige 24 e a terceira inflige 36, mas vocês sempre vão usar a terceira, então a primeira e a segunda vocês ignoram completamente, porque praticamente vocês não vão usar na gameplay, a não ser que vocês joguem errado. E aqui a gente tem o especial ataque, né, que tem a recarga de 100% lá na passiva do Gin, que eu também vou mostrar lá pra vocês, que ela aplica inflige mais 25, né, no empalamento. E ela aplica 2 vezes, se eu não me engano. Então é 25, 25. Então é 50. E aqui o ataque normal dele, dano 15 de empalamento, se eu não me engano. E ele também recupera um ponto de técnica. É aqui que vem a passiva de... Aqui que vem a passiva não. Depois de ele completar o hit... Depois que ele completa o hit, ele diminui em 1 segundo ainda o ponto da técnica. Então é mais uma fonte de diminuição de tempo de técnica pro Gin. E o counter dele é o counter que inflige 50 Impale Scales. E ele ganha 1 ponto de técnica se o counter for efetuado com sucesso. Então, ainda falta deixar aqui no máximo o counter. Upem o counter, dá bastante dano, gente. O Gin usa bastante o counter. As boundaries do Gin são uma coisa, tipo assim, são muito boas, mas também são muito ruins ou não são nada a ver, porque o Gin, ele é um personagem focado em Ailment Damage. E ele é o tipo de personagem que pode envelhecer um pouco mal, porque eu sinto que eles não souberam muito o que fazer com o personagem. Ao mesmo tempo que eles quiseram fazer um personagem focado em dano de Ailment, eles fizeram um personagem que é muito forte também para dano crítico e taxa crítica. Então eles fizeram um kit do personagem focado em Ailment. E as boundaries do personagem, os multiplicadores dele é um multiplicador de um personagem de dano crítico. Então não faz o mínimo sentido. Mas enfim, né? São boundaries ok. Se você quiser pegar, vai ajudar o personagem. Mas em compensação, como o personagem como Aizen, por exemplo, que na B0 é muito inferior ao personagem com as boundaries, o Gin já não tem essa necessidade. Você consegue utilizar ele facilmente na B0. Só que ele vai dar menos dano, lógico, mas o personagem já é muito forte mesmo na B0. Mas enfim. A primeira boundary dele, ele ganha 3 pontos de técnicas assim que começa a batalha, né? Ele já começa com a técnica dele, a habilidade padrão dele já carregada no máximo. E quando ele usa a ultimate, ele recarrega todos os pontos de técnica. É uma B1 muito boa, é interessante, mas o Gin tem técnica toda hora, gente. Então... Sabe, você não vai ficar também com o Gin 24 horas no campo, você tem que trocar pro Kaname, porque senão o Kaname para de aplicar a redução de resistência. Você tem que trocar pra Hangiko pra ela buffar.
Urahara também. Então, meio que fica muito over demais essa recuperação de técnica. Mas é boa, melhora o personagem. A segunda é muito estranha, porque ela aumenta muito o dano crítico da ultimate do personagem, né? É 35% e estaca até 6 vezes a ultimate toda vez que ele usa técnica. Então, assim, em 2 técnicas você já estaca isso aqui no máximo. Então, ele dá muito dano, mas é dano crítico, né, gente? Tipo assim, o personagem a gente não foca em dano crítico. Eu vi que tinha gente buildando ele com ataque, mas só porque um personagem tem multiplicadores muito fortes de ataque, gente. Se você for jogar com Gin e você for ver o layout lá de dano dele, a maior fonte de dano dele é do Impale, mesmo se você buildar ele com ataque. E dano crítico e taxa crítica. O meu, como vocês podem ver, ele é meio híbrido. Ele tem tanto Armament Damage, quanto ataque, quanto taxa e dano crítico. Então vocês têm que fazer essa mesclagem aí pro Gint vocês ficar bem, bem forte mesmo, tá? A quarta dele, aí já voltam de novo com o nicho dele para ser dano de empalamento, que aumenta o dano em 100% do Impale, né? Ao invés de dar 600, se eu não me engano, ao invés de dar 500%, vai dar 600. E a ultimate dele aqui na B6 vai começar a causar um envenenamento, né? Que vai causar muito dano, gente. É um textão e assim, sinceramente, muita preguiça. Se vocês quiserem, vocês pausem aí e dão uma lida. Mas ele praticamente vai aplicar um veneno que causa 50% do ataque dele por segundo. E ele causa 40% até o total do dano causado do Gin. Até 2.500 do ataque do próprio Gin. Ele tem esse cap máximo, se eu não me engano, que pode dar de 2.500. Mas é uma B6 muito forte, vai melhorar muito o personagem, mas também, como eu digo, não é necessária. Eu mesmo queria pegar as bombas dele, mas sinceramente eu prefiro pegar personagens novos do que deixar o meu Gin mais forte do que ele já é, né? Que vocês veem aí eu fazendo Friends, eu consigo pegar quase que o máximo de pontos que a gente consegue, né, no endgame. Então, vai por conta e risco, eu não recomendaria. Mas se você gostar muito do personagem, pode pegar. As stamps dele, ele usa o set stamp dele assinatura. E é o mesmo padrão, gente, de todo o DPS do jogo. Bônus de dano, ou no caso do Gin você pode usar ataque aqui também. Aqui você pode usar dano crítico ou taxa crítica. Aqui você pode usar Ailment Damage ou ataque, né? Depende de qual build que você quer fazer. Eu prefiro fazer ele focado para Ailment. Eu pensei em botar aqui no meio também ataque, mas eu ainda não consegui testar isso. Não sei se vale a pena. Eu diria que talvez não valha tanto a pena, a não ser que eu consiga bastante substatus de taxa crítica, né? Pra dar uma equilibrada. Mas é o padrão de DPS, gente. Dano crítico no substatus, Ailment Damage, ataque, taxa crítica. Se dropar uma recarga de ultimate, bom também, mas ele não é muito focado na ultimate, né? A não ser se ele for B2, aí você pode buscar um pouco mais, porque... Na verdade eu não sei, né? Porque se ele for B2, ele vai ter a B1, e aí a B1 dele faz ele usar mais técnica, consequentemente ele vai lutar mais. Mas aí vai de cada um. Isso aqui que vocês têm que usar. Só vocês seguirem esse padrãozinho aqui que a gente tem, normal, tá? E aqui vem a core stamp do personagem. A core stamp do Gin é maravilhosa, gente, sinceramente. Eu diria que é uma das melhores core stamps do jogo, né? Ele aumenta o dano da técnica, que é muito bom pro Gin, em 50%. Aumenta o dano da ultimate em 75%. Aumenta o Ailment Damage dele em 20%, né? Se o target, o inimigo estiver com debuff. E o Ailment dele aumenta mais em 30%, caso o inimigo esteja com esse debuff, né? Então, é muito bom. Recomendo que vocês usem. Eu utilizava essa daqui, que causa mais dano de... Não era essa daqui não, gente, calma. Vocês podem usar essa daqui, que causa dano de... Qual é, gente? Essa daqui, do Aizen. Aqui tem a Aizen na capa, que causa mais dano de técnica, né? Ele vai causar um dano extra de técnica. Eu utilizava essa daqui, ou vocês podem utilizar essa daqui, que é a mesma coisa, só que 4 estrelas. De resto, gente, sinceramente, não tem muito mais o que usar, não. Mas tentem correr atrás do Gin, porque é 1000 vezes melhor, tá? Então, realmente, ele é um personagem que não tem como você substituir, como vocês podem ver aqui no caso do meu Toshiro, que tá sem a dele, utilizando essa daqui, que é genérica. Bom,
No mais é isso do kit do Gin. A bond que ele tá usando é bond que veio com ele no evento, né? Que aumenta o ailment damage do próprio personagem. E vamos estar dando uma ida lá no treino pra estar mostrando como é o personagem dentro do jogo, né? Vou estar utilizando o time dele. Ai, desculpa. A esse ponto, gente, eu já postei o guia do Touzen aí no canal, né? Então, agora vai ser do Gin. E no próximo, provavelmente, vai ser da Matsumoto. E, enfim, vocês estão vendo que a técnica dele ali, ó, tem 3 pontos. Tá carregando conforme o tempo passa. Quando eu bato no inimigo, gente, vocês podem ver ali em cima, na vida do Ikako, embaixo tem o sangramento do Touzen, né, que causa esse daninho aí ao longo do tempo. Mas também tem o empalamento do Gin, ó, que tá carregando ali do lado. Agora, quando eu der outro ataque com o Gin, ele vai ativar e vai dar o Impale. Vocês viram que trocou ali? Então, quando a gente causa esse empalamento, ó, vou utilizar a técnica uma vez, utilizei 2 vezes. Agora eu vou ativar o empalamento. Olha a recarga, como foi rápida. Recarregou mais rápido ainda porque eu ativei o empalamento e ainda utilizei o ataque da minha pressão espiritual, o que fez que recuperasse não só 5 segundos, recuperou acho que 6, né? Um do ataque carregado do próprio Gin e outro do próprio empalamento. Então, gente, com o Gin a gente consegue infligir esse empalamento com todos os personagens da nossa equipe. Ó, você tá vendo que o Kanami tá ativando, a menina aqui tá ativando. Então, assim, todos os personagens conseguem ativar o empalamento, o que facilita muito pro Gin ter técnica toda hora, né? Então, facilita muito a nossa vida. Principalmente o Touzen, ele toda hora ele inflige o empalamento. Então, sempre deixe o Touzen com o máximo de rápido. Bom, vou mostrar aqui o primeiro. Essa é a primeira técnica dele. Se eu segurar 1, 2, a segunda técnica, que é em área. E em área causa um pouco mais de dano e causa mais um pouco de empalamento. Agora vamos usar o counter, que ele liberou ali, né? Você vai liberar naturalmente durante a gameplay o counter dele. Então nem precisa se preocupar muito, porque o Gin é um personagem muito dinâmico. Então ele sempre... Toda hora você vai ver que você vai estar tendo counter, né? Então é bem, bem tranquilo mesmo. Agora eu vou utilizar a técnica mais importante do Gin, que é simplesmente a que basicamente dá dano de suprema, gente. É bizarro isso daqui, o dano que essa técnica causa. Você vai manter pressionada e você sempre vai utilizar essa técnica, gente. Independente, nunca usem a primeira. Sempre esperem vocês conseguirem todos os pontos de técnica para vocês estarem utilizando ela. E um detalhe é que você pode trocar de personagem e o Gin vai continuar utilizando ali a técnica dele no campo. Então vocês não precisam se preocupar. Era uma coisa que me incomodava muito com o Ikako, por exemplo, que eu não podia... O Ikako era muito travado, eu odeio personagem travado. Então não funcionou muito bem comigo. E agora vamos pro Supremo dele, que é muito lindo. Mas ele não faz nada além de aplicar empalamento mais rápido e dar um dano muito grande, tá? O kit do Gin é muito, muito básico mesmo. Vocês vão ficar batendo, dar o ataque especial, usar a técnica, ultimate, counter e rotacionar com os personagens. É muito simples. Não tem muito o que pensar, o personagem vai fazendo tudo sozinho, né? Bem mais tranquilo aí do que o nosso último personagem, que foi o Aizen, que praticamente tem que fazer um TCC pra entender aquele boneco. A ultimate dele aplicou o empalamento suficiente pra estourar ali, né? Junto com o ataque do Touzen, que ele atacou junto, né? Então ele ativou já direto. Então é sempre praticamente certeza que você vai ativar 100% no empalamento, principalmente se o Touzen tiver com carga ali da Battlefield dele, que o Touzen aplica muito rápido. Então, é basicamente isso, gente. Vocês vão deixar o máximo de debuff no inimigo possível, bater com o Gin e ser feliz. O boneco vai causar muito dano, ele é um boneco muito simples. Na minha opinião, ele é o DPS mais simples do jogo, né? O Ichigo Bankai já é um pouco mais complicadinho de você jogar, você tem que ter o timerzinho certo pra você estar utilizando o personagem.
Ele não, ele é só você batendo, bater e bater e ser feliz. E é isso, gente. Acho que eu não deixei nada de fora, né? Na verdade, a arma dele, eu falei só da arma assinatura, né? Mas é aquela mesma coisa de sempre, gente. Se vocês não têm a arma assinatura do personagem, vocês vão estar utilizando a arma. Essa daqui, ó. Vocês vão estar utilizando essa daqui que aumenta o dano de o ataque dele quando ele usa. Quando ele causa dano trash. Então, não tem muito pra onde correr, é isso. Ou isso. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tenham compreendido como o kit do personagem funciona. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês da melhor forma possível. É isso, vejo vocês no próximo vídeo, gente. Beijo, beijo e tchau, tchau.